aí no canal UOL para vocês, nossos ouvintes, nossos assistentes, nossos accessors que a gente ama de paixão. E hoje com um convidado, gente, tão especial, uma pessoa que acho que fez a maior parte dos hits que eu já ouvi na minha vida. Ele é um hitmaker, assim, não tem como tocar assim, as músicas dele tocam o nosso coração, mas tocam tanto que assim a gente vai às lágrimas nesse show. Tá no top 3 do meu karaokê, tá no top 3 dos meus fones de ouvido, do meu coração. Vencedor de Grammy, tem 6 milhões de cópias vendidas, gente. Ele é tudo de bom. Ele é um rockstar de All-Star de cano alto. Sim! Vamos chamar ele Nando Reis! Bem-vindo! Oh! E aí, minhas Cara, queridas? transportado por magia divina, não é mesmo? Exatamente. Como é que você tá, hein? Pode contar a resposta longa, o faroeste caboclo, não a resposta curta. A resposta... as minhas respostas são sempre longas. Eu falo muito. Eu tô ótimo. Eu tô feliz de estar aqui, de revê-las há décadas que eu não te via. Você nos encontramos recentemente. E feliz com todo esse cenário lindo, com esse papo, né? Acessíveis. Adorei o nome, né? Acessíveis. Acessíveis, assim. Vem do Acesso MTV, que, aliás, vocês já foram no Acesso MTV até mais de 10 anos, né? Infelizmente, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E aí trouxemos o Acessíveis aqui pro UOL. Ótimo. Então, eu tô muito bem. Super na ativa, né? Lançando um disco ano passado. E pronto para conversar com vocês. Caramba, e um disco, assim, que foi absolutamente prolífero, né? Tem quase 30 músicas nesse álbum. São exatamente 30 músicas. 30 músicas? Nossa, gente, que maravilha. Consegui produzir, assim, de uma vez só. Na verdade, gravei de uma vez só. Assim, eu havia lançado o meu último disco de inéditas até então em 2016. Ou seja, 8 anos depois... eu entrei para gravar o disco. E, a princípio, eu ia gravar 2 músicas para um documentário. Ops, saiu 30. Obviamente, eu tinha o desejo de de gravar um disco. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu sou, basicamente, um compositor. Fundamentalmente, um compositor que grava suas próprias músicas, né? E daí, eu reuni uma banda incrível, porque o Barrett Martin, que trabalha comigo desde do ano 2000, né? O baterista e produtor do disco, ele trouxe junto o Peter Buck, do R.E.M., que é super amigo dele. Chiquérrimo. Não, e a gente... O Peter já tinha gravado em meus discos, mas como colaborador. E dessa vez ele fez parte da banda, né? Então juntamos esse time, né? Os Infernais e os dois... E aquilo foi fluindo muito bem, assim. Eu fiquei muito satisfeito, né, com a fluência, né, e o resultado musical, e obviamente eu tinha canções e queria aproveitar, né, a estada deles aqui, a vinda deles, porque é uma coisa cara, né, eu sou um artista independente e tudo mais. Daí gravamos 12 e fiquei eufórico, falei, vamos gravar mais. Daí eles voltaram para os Estados Unidos, sei lá, 1 mês, 2 meses depois voltaram, e nesse período eu compus mais coisas. E reuni outras que eu tinha já feito. Com certeza, muita coisa na sua gavetinha, né? Exato, coisas antigas, assim, uma música de 96, uma outra de, sei lá, 2005. Porque eu tô com essa... Qual que é de 96, só por curiosidade? 96 é Depois de Amanhã, que tá no disco bônus. Na verdade, daí gravamos 24, que eu queria lançar em formato de LP, né? E pela quantidade, pelo tempo, só daria para fazer um LP triplo. E eu falei, um LP triplo, beleza, vamos lançar um box, né, com os mas eu desmembrei Uma Estrela Misteriosa, esse é o nome do disco. Sim. Como eu fiz com Jardim Pomar. Jardim Pomar, porque o LP ficou uma coisa cara, né? Então, eles são vendidos separadamente, mas reunidos num box. E para quem comprar um box, eu falei, preciso dar um bônus. Eu pensei em fazer uma faixa extra, daí, aproveitando que eu estava em Seattle, por conta da turnê dos Titãs, entrei em estúdio e gravamos 7. Das 7 eu usei 6, e daí totalizaram 30, 24 inéditas até então, 6 regravações, mas todas de minha autoria. E aí foi isso, porque eu tô com eu tenho digamos, esse conceito, essa filosofia de gravar. Sabe, registrar as coisas. Sim. A vida é uma coisa muito efêmera, e aquilo era uma oportunidade única. Então,
nem tinha a intenção de fazer um disco triplo, nem muito menos sabia se iria usar tudo aquilo. Mas, de fato, eu fico, né, eufórico, eu tenho uma paixão pelo meu trabalho, especialmente isso de entrar em estúdio e gravar. E sabendo que aquilo era uma oportunidade, assim, falei, bora. E ficou... Nasceu um neném, porque tem praticamente Nenenzão. o peso de um neném, tem né? um peso. É um verdade. peso. Quase 3 quilos o box. Ele é, assim, contundente, porque tinha uma coisa que também me preocupava, né? O último disco com músicas inéditas tinha ficado, era 8 anos, né? Já tinha 8 anos. Daí veio a pandemia. E nesse período eu lancei muitos singles embora tivesse lançado 2 músicas inéditas, o Rock and Roll e Espera Primavera, lancei muitos singles com convidados, Muitos com feats. João, feats, Pete, numa afinidade de pessoas, relancei em LP 2 discos meus na minha discografia que só tinham saído em CD. Então, eu ficava com um pouco a sensação de, será que estão achando que eu não tenho coisas novas, né? Assim, A pulguinha atrás da e orelha. eu, por outro lado, tinha muita coisa nova. Eu gosto, tinha uma produção. E então tinha esse aspecto afirmativo. Eu tenho 62 anos, mas sou um compositor em plena atividade. E mais do que isso, não sei se a palavra é auge, mas assim, num momento, né? E aquele disco ele expressa todas as tentáculos, assim, as direções, sabe, da minha própria sonoridade, da forma como escrevo e tudo mais, e dando um passo além, porque o fato de ter o Peter Buck na banda, eu nunca havia gravado com 2 guitarristas, sempre tinha, às vezes, um overdub, uma guitarra extra. E isso muda completamente Pode a crer. sonoridade. Especialmente o Peter Buck, que tem uma marca. Ele é um guitarrista muito singular, muito único. Então, ele trouxe uma textura diferente que fez com que os arranjos fossem soando coisas novas. E essa é meio um efeito dominó. Uau, isso pode soar assim, daí vamos experimentar isso. Então, porque eu também tinha a preocupação de um disco com tantas faixas, ficasse uma coisa meio maçante, Ou que ou não redundante, não juntasse uma coisa com a outra, né? Não é para ser uma compilação. Uhum. Ele tem um caráter meio de compêndio, assim. Parece uma antologia apenas pelo aspecto de que tem canções de diferentes períodos, mas todas elas à luz da pessoa que sou hoje. Mas, Nando, vamos falar sobre uma questão que eu achei maravilhosa e muito importante do teu show, que é a acessibilidade, né? Sim. É um show absolutamente acessível que vai para muito além da rampa. Explica um pouco Exato. pra gente como foi todo o processo até chegar nos intérpretes de Libra. Sim. Quando eu estava pensando na turnê, a gente, né, quis estruturá-la em cima desses conceitos, né, importantes, né, hoje em dia, desde a sustentabilidade, os próprios assuntos do disco, né, que envolvem essa questão lá do alcoolismo, a música, enfim. Eram como se a gente estivesse olhando para montar e enriquecê-la no sentido de expandir apenas que fosse uma coisa. E um dos pilares é a acessibilidade, essa coisa da inclusão, melhor Sim. dizendo. Né? A acessibilidade é quase que um condutor para um propósito maior, né? Que, no fim das contas, ele é permissivo do meu trabalho. Sim, né? Quando você faz uma música, eu não falo para um gueto, não falo para uma bolha. Na verdade, eu me expresso imaginando que aquilo que estou dizendo tem uma reflexão, uma expressão de sentimentos universais, com o pressuposto de que seja indistinto. Né? Ele é uma coisa que não cabe a mim. Né? Induzir, assim, eu não penso dessa forma. E o show identicamente, né? Eu sempre falei, faço show para quem quiser vir, para quem se interessar. Estão todos convidados, Estão todos convidados. Agora, nem todos convidados recebem, de fato, o convite direito, Sim. as instruções ou as condições Ou conseguem, para... né? Conseguem. Exato. Então, estamos falando de PCDs, né? E eu tenho uma experiência familiar. Eu tenho 2 irmãos que são PCDs, né? Meu irmão abaixo de mim, mais velho, ele é surdo, né? E a minha irmã caçula, ela teve paralisia cerebral. Então eu tenho essa experiência
familiar, do meu histórico, de lidar com isso. E muito antes até de eu ter consciência, né? Quando eu tinha 3 anos, nasci, o meu irmão já era surdo. Quando a minha irmã nasceu, eu tinha 3 anos. Então, essa era a minha família. A sua A realidade. minha vida. De lidar com dificuldades, com preconceito, com Com inacessibilidade. com a inacessibilidade e com a dificuldade de inclusão, né? Sim. O pensamento. Os lugares que vocês iam, né? E a minha família sempre teve, meus pais, melhor dizendo, assim, essa noção. Não, bicho, então para mim, assim, eles sempre foram como são e nunca pensei neles como excepcionais, PCDs e tal. Especiais, né? As inúmeras nomenclaturas que tiveram. Capacitistas, às vezes. Capacitistas, e tudo isso são noções de desenvolvimento, né? De compreensão da própria sociedade, das vidas. E voltando ao show, eu falei, caramba, é isso. E tinha intuitivamente esse desejo, até que a Sofia Diniz, que trabalha comigo, me apresentou a Vanessa Bruna, que é uma cega, carioca, que tem 40 anos, que ficou cega há 10 anos, e tem um trabalho maravilhoso, que tem nada por nós, senão nós mesmos. Eu não consigo memorizar. E falei, poxa, vou trazer ela para ela, que é uma PCD, uma cega, me ajudar e trabalhar nessa questão da acessibilidade, que basicamente era entrar em contato, que é uma coisa muito mais do que uma rampinha, do que aquele trilho, cercadinho. Um cercadinho. No canto, jogado no canto. Cercadinho já é uma coisa de exclusão, né? De você botar... Porque tem digamos... Tem uma lei, né, que obriga, que regulamenta, mas as pessoas interpretam isso como um estorvo, uma coisa para se livrar e para não ter multa, sabe? E ter contrapartida, certo? Entendeu? Então, é o pensamento todo errado do que é. Na verdade, eu falei, né? Não, bicho, vamos lá, Vanessa, o que é? Faça o que for preciso. Daí ela tinha um contato prévio com as casas de show para dizer o que a gente queria, não queria colocá-los no lugar, na primeira fileira, permitir daí mediadores locais, intérpretes de Libras, que são surdos, coisa que eu desconhecia. Eu também desconhecia, porque são 2, né? Como é que funciona a dinâmica? Nossa, é uma coisa por espelho, né? Um pouco eu não vou poder te explicar com precisão, posso incorrer em algumas... Mas, basicamente, tem uma pessoa que previamente conhece as letras e diz... Que é surda. Não. Tem aquele ouvinte que está na plateia, que fica ali, e dizendo ao surdo o que está... E ele traduz para a linguagem de Libras, porque não é uma coisa apenas literal da palavra, tem a interpretação. Pode crer, que é música, né? E é uma música. Então tem um evento musical, gestual, né, coreográfico e de comunicação, de expressão, que foi incluído. Eu incluí também, fiz a inclusão deles dentro do meu espetáculo. Nossa. Não é uma coisa. E tinha uma interação, eu ficava impressionado com aquele... E os surdos, as surdas, as pessoas, né, que estavam ali, incríveis e vibrando, envolvidos. E o envolvimento deles com a música e com a palavra, né? Ele era estimulante, ao mesmo tempo, tudo que eu sabia que aquilo, o que estava acontecendo, o intuito, né, o propósito daquilo, e muito além, né, dos surdos e tal. Porque ter intérprete de Libras é um negócio protocolar, o cara vai, põe, entendeu? Pronto, ninguém vai encher o saco. Check. É mais ou menos isso que funciona, né? Aquela coisa bonitinha no Instagram, o cara não faz nada, sabe? E daí foi um longo aprendizado, porque... Tem uma outra coisa, né? Tem ingresso, desconto, tá? Mas e aí? O cara chega lá e vai... Como é que ele entra? Quem que os recebe? Como é que ele pede uma Como é que ele pede? Como é que ele consome? Como é que ele vai ao banheiro? Fica no cantinho? Então, tem muitas questões que eu mesmo desconhecia. E só a pessoa como a Vanessa, que né, trabalha profissional, integrada, e ela, enfim, tem a própria experiência pessoal, poderia me ajudar. E a gente foi, e para ela foi uma coisa inédita, para mim uma coisa inédita, e trabalhamos juntos. E o resultado foi espantoso, assim, emocionante e muito eficiente no ponto de vista quase que pedagógico,
para mim, para toda a minha equipe, para a plateia, porque traz a uma educação para plateia... todos, exato. E uma demonstração, aquilo que eu acredito que mais funciona. Por exemplo, sabe? Você mostra e faz, dá para fazer. As pessoas olham e falam, uau, isso está acontecendo. E para a plateia, porque eu também falava que eu aprendi a fazer audiodescrição, entendeu? Eu introjetei, incorporei. E no primeiro momento eu perguntei para a Vanessa, falei, bicho, mas eu não sei, eu tenho medo de falar uma coisa errada. Ela falou, bicho, faz como é que você é. Fala, você tem que ser espontâneo. Sim. Eu não estava ali... E fui descobrindo também, fui entendendo, fui me desenvolvendo, fui incorporando. Foi recebendo também essas famílias. Recebi os PCDs, as pessoas, né? E primeiro, vamos só deixar claro, PCD é uma sigla de pessoa com deficiência e não é uma categoria uniforme. São indivíduos, exato. Como eu, você, sim, tá, cada um. Vai do cadeirante ao autista. Vai do cadeirante ao autista, do cego, de todas as características, com todas as suas peculiaridades particulares, com todas as suas, digamos, dificuldades e especificidades para poder ter acesso, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu realizei uma coisa que eu não tinha. Tudo para mim era intuitivo por causa da minha experiência pessoal, mas trazer isso para o show que eu fazia, né? De modo também intuitivo, porque a minha irmã, ela mora em Araçoiaba, né? A Lulu, que tem deficiente, tem paralisia cerebral. E ela está em uma residência, a gente tem um monte de PCDs também. Toda vez que eu toco em Sorocaba, que ela é ali perto onde é a residência, eu os convido, eles vão. E daí ficam na primeira fileira, eu falo, eu interajo e tudo mais. E basicamente foi um pouco fazer isso em todos os shows, né? Eu não me dava conta. Aquilo tinha um sentido pessoal, né? Minha irmã, que gosta de música, poder revê-la e proporcionar isso e tudo mais. Foi como se levar isso, ir além, né? E uma coisa que eu me dei conta, só ali, foi que isso não é só não tem só o sentido para o PCD que é recebido com dignidade, com respeito, pode assistir o show, curtir e tudo mais, que é uma coisa quase que... alguns ficavam com espanto. Falei, nunca... O que aconteceu, né? Sabe? Que coisa maravilhosa. Pô, e daí... Mas para os familiares, eu recebi famílias, porque tem crianças também, uma família em Ribeirão Preto que nem levou o filho, porque ele tem um comprometimento severo, sabe, ali precisava. E quando eu os vi e eles falaram, todos emocionados, e eu me emocionei também, eu falei, nossa, eu me lembrei, porque é muito difícil para o familiar, o pai, a mãe especialmente, o irmão, eu sou o irmão, né? Pô, quando você consegue fazer uma coisa legal, quando você vai num lugar onde as pessoas não estão olhando, fingindo que você não vê, sabe? Minha irmã tem comprometimento neurológico severo, tem questões motoras. Ela, quando era criança, ia na praia, daí deitava, começava a gritar, sabe? As pessoas... Era uma coisa quase estorvo, embaraçoso. Né? E para quem não sabe, era tipo uma coisa... Então, assim... Quando as coisas ficavam boas ou a gente conseguia levar, quando eu levo minha irmã no show, é uma realização, é um bálsamo, sabe? Assim, é um momento de... Quando você volta a crer na humanidade, sabe? Pode crer, vai dar legal, tudo certo. Vai dar, a gente tem a solidariedade, existe a humanidade, existe a generosidade, existe a cumplicidade, existe a cidadania, existe tudo. A gente não vive nesse mundo de merda. Então, daí eu falei com a mãe, falei, pô, é muito maior, é para quem não sabe, é para quem tem um parente, é para todos nós, é para o mundo. E para inspirar os outros que também fazem festivais e shows a olharem como vocês fizeram e importar o que vocês fizeram em outros projetos, né? Dá para fazer. Se você tivesse começado a sua carreira hoje, quais os perrengues maiores você acha que você passaria? De certa maneira, eu acho que perrengue sempre haverá. Sempre houve e deve haver um monte que eu só intuo, embora eu possa ter informações, porque meu filho tem uma banda,
né? E eu vejo a dificuldade, porque tem sempre os facilitadores, né? Hoje é muito mais barato, as pessoas podem fazer discos em casa, músicas em casa, lançar sem ter gravadora e tudo mais. Mais fácil acesso aos instrumentos também, né? Mais fácil acesso. Na minha época não tinha instrumento importado, você tinha que contrabandear, você tinha que pagar uma fortuna, pode crer. sabe? Assim. Função. E, no entanto, o perrengue maior é você... Eu nem sei se a palavra é perrengue, né? O desafio. Desafio, aquilo que você faça, conseguir ter, né, ser publicado, né, se tornar público, ter as pessoas terem acesso, né, saberem o que é. E no meu tempo era uma coisa, tinha que gravar, óbvio, tinha os independentes e tal, mas ao mesmo tempo a mídia precisava de ser, era um disco, né? Dificilmente, e tocar na rádio, ou fazer show. Enfim, primeira coisa era existir, do ponto de vista, certo? Público, assim, né? Coletivo. E daí ver se aquilo tem algum tipo de causa, algum tipo de impacto, toca as pessoas. E aí são muitos elementos, é uma soma de alguns que você pode controlar e outros que não são casuais, sorte. Nossa, porque hoje eu estava até pensando o quanto... Estou falando que tem, pelo menos na Deezer, eles anunciaram que a cada momento está subindo aí umas 10 mil músicas que são feitas com inteligência artificial. Você ainda tem que concorrer com isso hoje em dia. Isso eu acho um perrengue para o músico atual, saca? É super perrengue. É muito. A inteligência artificial... A questão dos direitos autorais já se tornou complexa na era digital. Né? Primeiro com a pirataria de CD, depois com o download, sem regulamentação. E hoje o monopólio do streaming sabe, é escroto. Assim, a remuneração é absurda. Você pega uma ervilha, pega uma lâmina, uma gilete, fatia ela em 200. É isso. O ECAD. O que você recebe pelos streamings online. 0,0. E daí paga-se por amostragem. Então, assim, é tudo insano, porque como tem o ISRC, como tem cada um, tá tudo registrado, era só dividir e ter um royalty justo. Sim. Que não tem. Então, o perrengue maior é sobreviver. É sobreviver. É conseguir fazer daquilo o seu ofício. Esse eu sou, assim, o topo da pirâmide, que eu consegui, e ao mesmo tempo vou te dizer, uma luta diária. Pode crer. Para mim, eu lancei um disco e estou aqui batalhando para que ele faça... Para divulgar e tudo mais, para que ele toque coisas que eu não controlo, ao mesmo tempo com a mudança total da forma como as pessoas ouvem música. E tem que postar, né? Tem que postar, tem que ficar saber... cronicamente online. Tem que ficar cronicamente online, tem que saber, ao mesmo tempo, não deixar que o instrumento, a ferramenta te molde, usar a ferramenta e não ser usado por ela. Sim, e é uma coisa sutil e quase é muito relativo, é subjetivo, não tem uma forma, não tem uma fórmula. A única coisa que eu creio, que as pessoas vêm e pedem conselhos, eu não acredito em conselhos, eu não dou. Mas, assim, basicamente é uma coisa elementar, seja você mesmo. Sim. Olhe os critérios fundamentais para uma expressão artística ter qualquer tipo de força e possibilidade de não ser apenas um objeto comercial, é que ela diga algo a seu respeito, e isso já, por si só, é uma forma de você manter a originalidade, que no fim das contas... E, por outro lado, é aquilo, as pessoas cada vez mais querem ouvir, querem a reafirmação do que elas pensam, do que elas gostam. Sim. E isso está muito acentuado hoje em dia. É muito diferente, isso é um problema, certo? E eu acho que não é um problema para a música, é um problema para a sociedade. Total, basta ver o que dá. E o algoritmo é um inferno. Super. Reafirmando as nossas crenças. E aí a gente entra numa discussão ou numa conversa que quase é aterradora. Né? Porque basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Exato. E aqui no Brasil também, né? Bem,
E você bem presente online, né? Você chegou a ter tudo que tá na moda, tipo, o podcast, rolou podcast. Você tá também com conteúdos legais na internet, No YouTube, fazendo né? coisas no YouTube também. No Be Real. É Be verdade, Eu Real. sou o único. Você ainda tá no Be Real, eu sou Nando? no É Be Real. maravilhoso isso. Cadê o cara do Be Real? Você devia Faz um pagar pra conteúdo mim. aqui Eu agora sou no Be Real pra É o gente. Be Real, que é um negócio que apareceu, sei lá, 3, 4 anos atrás. A Carol Siqueira, que trabalhava comigo, falou: você pintou isso aí, vamos fazer. Eu falei: ótimo, vamos lá. Não sabia o que era. Aí eu comecei a achar engraçado. Pá, aparece a notificação. Poucas coisas que eu tenho notificação no meu celular é isso aí. Que emocionante. Eu não tenho. Porque é legal, porque ele realmente é tipo, não tem filtro. Tem que ser Não, agora. Posta tem que ser agora. E é Manda já. foto de agora. Foto E de daí agora, no vai, banheiro. agora já eram agora são 6 e tudo mais. E aí, a princípio, meus filhos faziam e tal, tinha, né? Ninguém. Hoje, assim, o meu filho falava, você é o último, né? Eu falei, mas eu uso aquilo como uma espécie de diário. Porque ele registra, né, não só a sua imagem, como o local que você está naquele dia. E daí eu falei, legal, vou fazer. Porque tem coisa que a gente tem que fazer pra gente. Às vezes eu sinto que a gente fica tanto fazendo conteúdo pra postar, que às vezes a gente deixa de registrar as coisas que a gente vai querer ver na posteridade. Eu tô lá, faz parte do meu trabalho, como eu falei, as ferramentas, eu tenho que me ligar com o mundo, e isso é uma coisa constante. E, obviamente, a dinâmica, a velocidade, né, é muito maior. No entanto, tem uma coisa que é o que eu creio, né, que é exatamente o sentido daquilo que eu faço, né, de ser, vamos dizer, fiel a eu mesmo, ao meu gosto, me basear, entendeu? A expressão, como eu falei, eu acho que a força dela está nessa relação estreita com o indivíduo, com o pensamento próprio, né, que é o que mais escapa, né? Porque, justamente, todo mundo quer agradar, todo mundo quer ser reconhecido, então você vendo o que é reconhecível, o que agrada, e vai introduzindo isso, e muitas vezes você perde no meio do caminho. Você vai pro lado de lá. Com certeza. E, então, eu acho que tem que voltar e lembrar o que é isso? Para que se faz isso? Qual é o sentido disso? O que talvez, de fato, dê sentido a mim, Exato. Né? E mais ou menos isso em todos os lugares. TikTok eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu também. Nossa, eu nem tenho baixado o aplicativo. Mas eu tô lá. Eu tenho que estar e como eu não, porque assim, aquilo que eu não vejo, né, na verdade. O Instagram é o que eu mais, digamos... eu também sou mais no Instagram. É porque é a nossa geração, eu acho, né? O TikTok é um pouco mais jovem. Assim, e eu tenho, né? Assim, tem a escala do quão conservador e quão... né, eu sou odiado no X, depois detestado no Facebook. E no Blue Sky? Você tá no Blue Sky? Eu não sei o que é Blue Sky é o Twitter da galera da esquerda da nossa bolha. Não sei. Lá você é muito amado. Lá você é muito amado. O Twitter, quando ele apareceu... Fica a dica pra equipe. Quando ele apareceu, nem sei, 20 anos atrás, 15, não sei. A gente ainda tava na MTV. Eu achava... Eu escrevia lá, postava. Era massa. Não, até o dia que eu cometi um deslize. Sério? Né? Eu gosto de futebol. E eu falei, eu tava lendo e essa coisa, um artigo de um jogador de futebol X que escrevia. E eu falei, esse cara é chato, não tem nada a ver. Uau! Foi cancelado, né? Não, eu recebi ameaça de morte. Nossa, sério? O é time desse. Não, eu olhei e falei, uma reação violentíssima, assim, assustadora. Daí eu falei, opa. Não, é muito... Não é um ambiente confortável. Não. Coisa que se repetiu Twitter, gente, é depois. O poço da tristeza. Aí eu fiquei anos sem entrar naquele negócio. Morreu já, virou X. É até X preto, né? Isso, morreu, acabou aqui. Mas daí tem toda essa parada aí do pessoal que... Haters, né? E daí tem essa merda de robô, né? Que e a falta de regulamentação o também. Twitter mais de 50% do Twitter é robô, só pra avisar vocês. Que é X, né, na verdade. Mas eu tenho uma pergunta sobre o TikTok. Você já pensou em escrever compor uma coisa só pro TikTok? Porque no TikTok, assim, eu entendo que existe a música que vira uma trend e tem, às vezes, uma coisa que é meio que uma brincadeira, né? Então, é quase como se você tivesse... Eu vejo, às vezes, quase como se a pessoa estivesse compondo ali pra, tipo, pra galera fazer uma zoeirinha, uma brincadeira, assim, né? Tipo, quase como uma coisa de criança, sabe? Assim, eu entendo
poderia ser divertido. Dá pra levar pra Certo. um lugar legal. E, obviamente, eu não iria... Eu tenho uma dificuldade com música e humor, sabe? São coisas... e Você já fez coisa infantil? Não. Não fez? Fiz. Fez Bita. Bita? Não, mas eu fiz assim, fui convidado e cantei, certo? E adorei, porque na época minha neta chapava com aquilo. A Gal. E eu fiz, claro. Mas assim, até já escrevi um livro, não era exatamente infantil, mas era uma coisa lúdica, sobre futebol e tal. Sim. Mas assim, compor, sabe? Pensando num disco infantil. Eu tenho vontade, tenho um pouco de receio, porque assim, eu sou 62 anos. Os discos infantis que eu ouvia... Saltimbancos. Não, Saltimbancos era, para minha irmã, é maravilhoso. Eu era viciada em saltimbancos. Não, Em vinil. Foi como eu aprendi a mexer em vinil, foi com saltimbancos. Aí eu ouvi com a Gal, eu quase sei tudo de novo agora. Eu apliquei a Gal no Saltimbancos. Mas eu apliquei a Gal em 2 histórias, que são dos disquinhos. Eu tinha disquinho também. Chapeuzinho Vermelho e Festa no Céu. Fiz discos de vinil coloridos, maravilhoso. é verdade. Tinha esquecido, É música do Braguinha, né? São composições sofisticadas. Arranjos. Eu herdei da minha mãe. Sim. Isso, Super pode complexos, crer. né? Super complexo. Nossa. Eu comprei tudo pra Gal. Ai, que maravilhoso. E a gente ouvia, e é muito louco. É muito lindo. É muito sofisticado. E ao mesmo tempo é muito distante as palavras, sabe? A sonoridade. É verdade. Eu mostrei, eu tinha um disco da Carrossel, também que era um disco infantil, que eu já mostrei para os meus filhos e eles não curtiram. E fui Mas mostrando... não é o Carrossel do SBT? Não. Carrossel era um selo, que tinha os discos coloridos, e daí tem música... Olha, o meu boi morreu. E tem coisa, o Gato de Botas... O Gato de Botas não, Atirei o Pau no Gato. Mestre André... E eles achavam aquilo como quase uma música de terror. Sim, porque as letras são assustadoras. E a sonoridade, aquelas sonoridade vozes. É velha. A voz, entonação, ela fica num pitch estranho. Timbres, os intervalos. É muito, eu tenho isso impregnado, entendeu? E eu acho que isso me atrapalha, assim, do ponto de O vista... próprio Boi da Cara Preta é uma letra apavorante, Boi da né? É verdade. A mamãe foi... O papai foi trabalhar, a mamãe foi pra roça, o papai foi trabalhar. Bicho papão... Não é Boi da Cara Preta, não. Adoro, Bicho ninguém papão lembra que que a tá gente no conseguiu telhado, não não lembrar deixa da o nenê Boi dormir da sossegado. Cara preta, pega esse Menino que tem medo de careta. Gente, desesperador. Pega esse menino. Então, são todas as lições meio moralistas, né? Punitivas e tal. O próprio assim. Atirei o Pau no Gato, eu coitado prefiro do a linha gato. Rá-Tim-Bum, Helios Skind, gente. Então. E daí tem pessoas que fizeram maravilhosamente bem e tal. Enfim, eu gosto de brincar com a minha neta, mas nunca fui além. E, Nando, onde é que tu se sente mais confortável? Porque tu falou que tu é tímido, mas não é tímido nada, né? Tímido mais picareta que eu já vi. Eu sou tímido, eu tenho uma retração social. Mas tu se sente mais Você não à sai? vontade no palco, compondo em casa, Compondo em casa. ou no estúdio... Ou na fazenda. Compondo em casa e no estúdio, gravando. Mas eu tenho uma retração, eu tenho uma dificuldade, eu sou inseguro, eu sou neurótico, tal, eu tenho angústias e tudo mais. Então, assim, é muito trabalhoso para mim, um esforço. Sim. Sabe, assim, subir a um palco é um esforço. Muitas vezes eu olho e falo, por que eu escolhi isso? Meu Deus? Eu tenho pavor de quando tem que tocar em festival, aquele monte de gente. Que engraçado. Rola uma fobia social. Eu não tenho esse perfil. Você não E aí, fica pro galera? after? Não fica pro after. Não. Já ficou muito, né? Já parei de beber, eu tenho quase 9, anos. entendeu? Então, Mas pra ficar conversando com as pessoas, atualizar nas fofocas, não. Me cansa, Isso. sabe? E é um esforço danado. Pode De nada, crer. eu adoro as pessoas, mas assim, eu tenho uma coisa assim, sabe? Aqui eu tô à vontade, falo, sabe? Se eu tô à vontade, eu fico bem e aí flui e tudo mais. Mas se eu não tô, eu fico travado. Contando os minutos pra ir embora. Fico com aflição, sabe? Pode crer, né? Mas E vocês fizeram uma turnê que foi um sucesso, né? De 40 anos do Titãs. foi incrível. Nossa, foi muito emocionante. Eu estive lá no Allianz Parque. Foi muito, né? demais. Foi incrível. Algum momento dessa turnê te inspirou a compor alguma música do álbum novo? Desses 30? Não exatamente.
não diretamente. Eu acho que o entusiasmo, o bem-estar de reencontrar meus amigos, de enterrar qualquer arranhão, sabe, que tenha ficado pela separação, um estranhamento, uma formalidade, a relação com o próprio repertório, que a gente tocou basicamente aquilo que compusemos enquanto o Arnaldo estava na banda, salvo 2 ou 3 músicas, coisas que têm 40 anos quase, certo? E perceber o quanto elas ainda expressam o que eu sou, se comunicam com as pessoas, têm identificação, a força, né? Que é algo que era um pouco preocupante, assim, né? Ou será? E tal, e ao mesmo tempo reafirma aquilo que eu creio, que a expressão artística de qualidade ela é atemporal, ela não se reduz, fica datada e tudo mais, mas há coisas que ficam. Mas, basicamente, a convivência, né, e dividir o palco, voltar a tocar contrabaixo, né, que eu fui nos Titãs, eu era baixista, eu abandonei o contrabaixo. E daí tocar com o Charles, né, tocar aqueles arranjos que a gente foi muito fiel, né? Acho que 90% daquilo que a gente fez no palco são os arranjos originais. Então, aquilo tudo foi muito gratificante, muito emocionante. Não diria que isso é assunto de alguma composição, mas certamente trouxe uma alegria que é importante, né? Eu acho que mais do que a tristeza, a alegria é um motor para fazer, para conseguir. Você tem que estar... tem esse sentimento vital, sabe, de interesse pela vida e tudo mais. Tem esse mito, né, que a tristeza é bom para composição. Eu lembro que a gente falava isso muito na época da Adele, lembra? Que a tristeza é um maior combustível para o artista. Eu acho que não é a questão de ser um combustível para o artista. Eu acho que você canalizar a tristeza para algo que seja belo ou que formate o seu sentimento, ele dá uma sensação de alívio que é encorajador, sabe? E, por outro lado, aquilo ele tem um desafogo, né? Que a pior coisa é você ficar triste, contido e não chorar. E não pôr pra fora, não chorar, né? Sim. Eu acho que basicamente é isso. É um choro que permanente. Se materializa, né? É um choro que vira cristal, sabe? Assim, o que está nas músicas é muito mais uma idealização, um desejo do que a pessoa que eu quero ser, do que exatamente eu sou. Porque, para mim, música é uma expressão que tem que ter um grau de clareza, de resolução, de mistério e de beleza, sabe? Que você cative, certo? Ou provoque algo que não necessariamente é só suave. Pode ser o contrário, pode ser Pode ser o contrário. E, aliás, é bom quando é desconcertante, Sim. incômodo, sabe? Desperta. Porque a questão é assim, promover uma reflexão ou tocar numa maneira indireta, sabe? Eu não gosto de música, não é didática, não tem bula. Olha, tem que ser isso, eu tô dizendo isso, você faça isso. Música normativa, sabe? Nada, nem gosto de música. Manual de instrução. Não gosto, assim, não acho o contrário. Sabe? É lançar no ar e opa, e aí? O que se faz com isso? E se a pessoa entendeu tudo errado, o problema dela? Entendeu, que entendeu, não tá nada errado. É você que entendeu assim. Poxa, que legal, que maluco, poesia, né? Eu acho diferente. Mas a diferença é boa. O problema é que a gente não lida mais com a diferença como se fosse uma questão... virou um problema. A diferença virou inimizade, virou hostilidade, virou rivalidade, virou ódio. Sim. E não, diferente. Poxa vida, uau! Às vezes você ouve e fala, putz, você tem razão. Você muda, certo? O Segundo Sol é uma música que trata disso. A história dela é assim, eu estava conversando com uma amiga e ela é esotérica, ela tem uma pessoa que tem um outro estilo de vida, outro pensamento, crê em coisas que... E ela veio me falar, tem uma profecia do Nostradamus acho que vai chegar o Segundo Sol, e é em breve. Eu amo. Eu ouvi e falei, que? Você tá louca. E eu fui irônico, falei, se fosse verdade, a NASA já tinha nos avisado. Né?
E depois, logo em seguida, eu falei, nossa, que reação idiota. Como eu fui estúpido, sabe? Como eu fui, desdenhei. A Sim, crença da pessoa. E que de fé é uma coisa que não verdade, tem, tem você razão. não mede, sabe? Total. E eu me senti muito mal, e eu escrevi aquilo Você tem com um razão. pedido de desculpas. Porque ela fala quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, é uma sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. Não digo que não me surpreendi, né? Porque eu estou dizendo, ele chegou. Foi surpresa. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar, mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que habita agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu me mudei. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis no dia e a vida que ardia sem explicação. Então ela é assim. Ai, gente, credo arrepiei. É isso. Pode Então crer. eu falei, eu não vou, não se explica aquilo que você crê, a fé, e não se critica, né? Não se Desdenha desdenha. a crença Não se- alheia. Isso é uma coisa verdade. horrível. Então, ela é exatamente isso. Ela é uma música que fala sobre a diferença de ponto de vista. Ela não reduz contra a verdade absoluta, sabe? Então, é isso. Eu acho que foi o contrário, né? Eu estou dizendo que ela me surpreendeu. Pode Não crer. estou querendo dizer. Então, assim, é a mesma coisa. Via de 2 mãos, 3 mãos, 5 mãos, 6 mãos. Agora, vamos Duplica tentar aí. fazer uma recapitulação da quantidade de feats que você fez nos últimos tempos, porque teve muito, né? Qual é a melhor parte desse encontro de gerações e de gêneros dentro da música que você transita tão bem? Olha, eu sempre tive curiosidade pelo pensamento de outros criadores, artistas, que não necessariamente são só na composição, é na forma de cantar, é na forma de arranjar, é na forma de subir ao palco, na forma de se vestir, assim. Obviamente, isso é uma coisa, não é tão indistinto, assim, porque eu preciso ter algum grau de afinidade, até para entender aquilo. São registros que tem tantas coisas que não é qualquer coisa que eu consiga dialogar, e não significa que eu ache melhor do que a outra. Então, há uma série de elementos, assim, às vezes muito subjetivos e casuais também. Pintor, sabe? Eu fui fazer um show que o Melim estava tocando antes de mim. E no camarim, eu ouvi eles cantando Onde Você Mora, que é uma música minha e da Marisa. Eu falei, nossa... Daí eu pensei, esses meninos, meninas, os 3, não eram nem nascidos quando eu fiz essa música, foi lançada pelo Cidade Negra. E eles estão cantando, e a plateia deles, que deve ter a idade deles, está cantando. Eu falei, que coisa bacana. E depois eu fui conhecê-los, e falei, vamos cantar juntos, então, sabe? Fofos. Queria juntar. Então, assim, e não é no sentido oportunista, é no sentido de... também dá oportunidade no sentido de vamos que fazer, momento. vamos ver isso, vamos juntar, Aproveitar o momento. conhecer e ver o que isso dá, sabe? Assim, e é claro que daí quando a gente está junto, a gente vai buscar essa fusão, né? E Os isso pontos de transforma, e daí dá à música um outro viés, um outro ângulo. Assim como outros artistas que cantam as minhas músicas revelam ela, Cássia, sabe? A Cássia, Segundo Sol. A Cássia fez Segundo Sol uma coisa que eu não faria. Sabe? Ela deu a ela, como a muitas outras canções, assim, uma voz, uma interpretação, um tamanho, um alcance, sabe? Assim, então, basicamente, a mesma coisa. Eu tenho essa curiosidade e, de certa maneira, uma certa intuição ou uma experiência que fala, vamos ver. E fiz coisas assim que me emocionaram demais com o Péricles. O Péricles... Periclão, maravilhoso. Um dia eu falei, você tem que fazer um disco de soul music. Você é sabe, a Pode sua crer. voz... Baita cantor, Pode né? Você canta, crer. porque ele cantou uma música que é diferente, não é um samba, sabe? Que é uma balada que eu fiz pro Paulo Miklos, que é uma música bonita, assim, e ele cantou, eu fiquei com vontade de não cantar. Falei, canta sozinho, eu te ouvir, sabe? Assim, Vou me ausentar nesse momento. o João, que canta pra caralho, ele cantou lindamente, sim. Pete, com quem acabei fazendo turnê. Enfim, todos, me faltam aqui alguns, mas sabe, assim... E, ao mesmo tempo, essa coisa de geração, mais ou menos, não é só... Eu fiz, por exemplo, a turnê do Trinca de Ases com a Gal e o Gil.
Ah, chique. Que é, por outro lado, o oposto. É olhar para aqueles que foram meus ídolos. Olimpo. Que formaram não só o meu gosto musical, a pessoa que sou. Nossa, E que daí foi até difícil, É, isso né? que eu Porque eu falei, que nossa, desafio nos também. ensaios, o Gil ia tocar, era pra gente fazer coisas juntos, ele tava tocando aquele violão, aquela música, e eu falei, mas não tem o que fazer, Gil. Ele falou, mas você tem que fazer, faça você, do seu Que jeito. Coloca aí o teu. E eu tinha que cuidar para não ser tão reverente, sabe? Assim, e foi uma puta troca, foi maravilhoso. E é idêntico, tocar com o Gil e tocar com a Ana Vitória, no sentido dos ganhos, sabe? E não estou comparando eles, estou comparando a minha experiência. Aquilo que eu busco, aquilo que aconteceu. E não é exatamente um aprendizado, com o Gil de maravilhoso, com elas também, sabe? Porque o aprendizado é você adquirir, né, através de uma experiência distinta, se enriquecer, na verdade, sabe? Com tudo, com emoção. Porra, eu fiz a turnê com a Ana Vitória. A Ana é uma compositora extraordinária, elas cantam muito bem. A Vitória cantando, tinha momentos que eu ficava... que bom que eu tô nesse palco vendo ela cantar, Ai, aquela que linda. voz, aquela mulher cantando uma coisa, sabe, que você fala, uau, isso Sim. é poderoso. Então, assim, é legal demais, foi legal demais. Não, tu falou numa entrevista um negócio que eu achei muito maravilhoso, que você quer viver até os 100 anos para poder aproveitar o tempo que perdeu, né? Por assim dizer. Mas isso. como é que tu acha que tu vai estar daqui 38 anos e como é que vai estar o mundo daqui Nossa, 38 não, anos? isso é uma coisa preocupante, começando pelo mundo. O mundo caminha numa rota de destruição, especialmente na questão climática, muito violenta. E na própria beligerância, sabe? Ascensão da extrema-direita. E essa intolerância, esse conservadorismo que tende, autoritarismo que tende a ser um retrocesso, no meu entender, Sim. sobre a possibilidade de convivência harmônica, de compreensão dos outros pontos de vista. Uma coisa que é meio elementar. O homem é um ser que vence, ao longo dos séculos, um poder de destruição muito, muito grande, assim, quase, eu diria, suicida. Eu acho que as pessoas que não se preocupam, e os governos e há muita gente com a questão climática, é suicídio. Eu Total. também concordo. É Eu kamikaze. sempre falo, uma Totalmente. pessoa que acha que não está acontecendo e tem um neto, ele é muito egoísta. Aham. Ele é muito tapado. Porque que mundo terá meu neto nessa rota, certo? Então, nesse sentido, mas por outro lado, eu vou estar aqui, quero, tá? Óbvio, com saúde, que a gente está sujeito a ter coisas absurdas, né? É difícil, a vida é uma coisa muito frágil. Então, assim, é óbvio que eu, quando falo isso, estou fazendo uma estimativa, um desejo, né? De que eu esteja bem, firme, para poder viver, Que a Terra esteja curtir, verde que a ainda. Terra esteja verde, que o planeta não tenha sido destruído. Mas eu não é uma questão de quantidade, sabe? É um desejo, é uma expressão de revelação de amor pela vida, de estar, e obviamente, como eu falei, esses 9 anos da minha mudança de sobriedade e tudo mais, eles me permitiram uma qualidade de vida que eu não tinha, que eu tinha perdido, tinha sido arruinada e eu não estava me dando conta. E, obviamente, eu perdi coisas. Uma das coisas que eu mais acho feliz, assim, porra, minha neta, Gal, eu sempre tive lúcido do lado dela, nunca Que me viu massa. bêbado, sabe, como meus filhos, como minha neta, assim, isso me dói muito. O alcoolismo é uma doença, não foi uma coisa voluntária, certo? Mas despertou o pior de mim, entendeu? Em pessoas que eu amo. Então, assim, ponto final. Eu quero viver bem o dia de hoje. Quero estar bem, quero vir aqui curtir com vocês, ir para casa, sabe? Cuidar, tocar violão, ouvir música, acordar, fazer meu pilates. Eu Olha. adoro Pilates também. Eu tinha muita dor muito nas bom, costas. gente. Eu falei, não posso E mais. você tem a sua fazenda também. Eu tenho foi uma fazenda do meu avô, que é uma casa, sobrou dela um pedacinho de terra,
que diria que é o tamanho de um sítio, uma chácara, mas tem uma casa linda, tem uma memória incrível, né? Eu vou para lá desde que eu nasci, meu avô é nascido em Jaú, meu pai é nascido em Jaú. E é o lugar onde você vai se aposentar? É o lugar onde eu espero viver e na verdade, o que eu espero ali ter uma ação no meu microcosmo de contribuição, de Maravilhoso. resistência, o meu bunker. Sim. Eu tô Certo? na mesma. Onde eu preciso ter água, eu preciso recuperar a mata ciliar, fazer uma Exato. agrofloresta, produzir alguma coisa, restaurar uma casa linda, porque o Brasil não tem memória. Também O Brasil tem isso. destrói as coisas, a Sim. gente vai trocando como se fosse trocar de meia, sabe? Então, assim, e é o que eu posso fazer. Eu tenho, claro, envolvimento e manifestações, porque sou uma figura pública, embora isso tanto faz, eu sou um cidadão com causas maiores e tudo mais, mas, por outro lado, a minha possibilidade de ação também se dá prática numa coisa ali, restaurar nos seus 50 metros de mata ciliar numa extensão de, sei lá, nem sei quantos metros tem aqui, 800, sabe, na beira do rio. E é lá que a gente se conecta com É lá que a a gente mamãe se terra, conecta. com o universo. É, e é eu isso sou que dessas eu- também. A aonde- família também, né? É onde se reúne tudo o que eu creio, sabe? Pode crer. Assim, é preciso. Eu vou mais além. Eu não sou só o músico, eu não sou só o pai, eu não sou só o marido, eu não sou só o. Eu sou um monte de coisas. Tenho muitos aspectos, sabe? E a Terra é uma outra, né? Outra linguagem Sim. de tempo. É, outra Outro velocidade. Ai, Nando, que delícia conversar contigo. A gente poderia te ouvir aqui mais com certeza, 2 delícia. horas. delícia. Ai, Conversar agora- com vocês. Muito obrigada por esse papo. Queridas, obrigado. Obrigada demais, Nando. Sucesso demais com esses novos shows e que Que essa turnê bombe muito. Bombe E muito. agora, quando continue termina, vocês bombando, me né? fazem desaparecer? Pode ser. Você, pode Fazem? ser. É isso aí, Vai ser gente. o único episódio que vai ser assim. Tchau, Nando! E vocês, nossos ouvintes, podem compartilhar esse episódio. Vocês sabem que pode dar aquele like, pode Comentar à comentar. vontade. A gente se vê na terça-feira que vem. Beijo. Qual?